Eu acho que está ficando claro para todo mundo aqui que o problema não está na convivência com o pecado, está em você ceder a ele. O problema não está em você encontrar-se com o pecado todo dia, está em você ser dominado por ele. É aquilo que Paulo fala aos 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esse é o problema. Mas se você analisar essa parte final do tópico 3.2 e 3.3 de Efésios capítulo 4, ele coloca algumas situações práticas que tem que ser evidenciada na minha vida e na tua vida. E eu separei do verso 25 ao verso 30, se você puder deixar a sua Bíblia aberta, seria interessante. Efésios 4, de 25 a 30. O que é que, de acordo com o apóstolo Paulo, os efésios deveriam fazer para evidenciar esse novo homem? Veja, Paulo escreve para uma igreja situada numa região muito rica, uma igreja com forte influência helênica, grega. A maior igreja da Ásia Menor era a igreja de Éfeso. Lá, a influência grega era tão grande que o maior templo daquela época era o templo de Diana, que ficava naquele lugar. Então havia uma filosofia grega espalhada que colocava o homem no centro das coisas. Entendeu comigo? Só que a gente que é servo e serva de Deus percebe que enquanto você for o centro da tua vida, Deus está longe dela. Mas a partir do momento que você ceder o espaço do trono do teu coração para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores se assentar nele, você começa a entrar na visão de reino. Então Paulo coloca algumas situações práticas. Eu queria chamar a sua atenção, por isso que eu peço que você deixe sua Bíblia aberta em Efésios 4, 25 a 30. Porque a gente pode separar essas categorias aqui, essas evidências que Paulo fala, em três categorias, em três grupos. O primeiro grupo o novo homem é refletido pelo que ele fala e pelo que ele deixa de falar. Ok? Então, Paulo fala, olha, não saia mais da sua boca mentira, fale a verdade. Que os seus lábios não profiram mais mentiras, que da sua boca não saiam palavras torpes. Ou seja, começa a dar à sua voz, aquilo que você fala, tá? Uma importância e a entrega disso a Deus, para que Deus governe a sua língua. E quando a gente fala em língua, a gente lembra logo de Tiago, né? Da carta de Tiago. Mas começa a deixar que o Senhor comece a dominar o que você fala. Porque a Bíblia diz que eu tenho que ser imitador de Deus, imitador de Cristo, pastor. E lá em Isaías 55, Deus fala que toda palavra que sai da boca dele, ela é boa e é edificante. E ela não volta vazia, ela cumpre o propósito para o qual ela é enviada. Eu quero que a minha vida seja assim, uma imitação de Deus. Tudo aquilo que eu falar tem que cumprir um propósito de Deus na vida de alguém. Portanto, o pastor Josué falou para mim assim, pastor Luciano, me dá alguns exemplos práticos de como evidenciar isso. Primeira coisa, veja o que você fala e o que você deixa de falar. Controle esse pedacinho de carne aqui, esse músculo aqui chamado língua. E eu costumo dizer o seguinte, eu aprendi na minha vida que tem 3 perguntas que você deve fazer antes de falar qualquer coisa. As 3 perguntas são, você tem que fazer para você mesmo. Isso que eu vou falar é bom? Isso que eu vou falar é necessário? Isso que eu vou falar é edificante? Se você não responder a nenhuma dessas 3 perguntas, não fale. É bom? É necessário? Edifica? Se aquilo que você vai falar não responde a essas 3 perguntas, não fale. Isso é uma evidência do novo homem.